dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Mais um episódio da Gestão na Veia, nosso podcast. Estamos aqui hoje, como sempre, nosso convidado muito especial, veio de Maricá nos prestigiar, é isso? Posso chamar de professor? Acostumado? Acho que é sua. Tá. Professor Márcio, tudo bem, professor? Professor, vou ler aqui a minha colinha. Hoje, né? Você é coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é da reserva da reforma, concorrente, só. Agora é reserva, é remunerado. Remunerada, né? Isso, membro da IBRAPIX, é isso, Tomorezo, né? E professor e palestrante CEO da Primeiramente. Professor, obrigado pela presença, por estar aqui com a gente. Veio de longe nos prestigiar, é uma honra ter a vida. Ainda mais que foi meu professor há tempos atrás. E o prazer é todo meu, Josué, ainda mais que, não sei se todo mundo já sabe, o Josué era o primeiro colocado da turma, era o aluno mais proeminente da turma. Obrigado. Eu fico muito satisfeito de estar aqui, de ver o teu sucesso, né, e de poder ter colaborado, né, com a tua formação de alguma forma, né. E não tem, acho que, sentimento mais nobre para um professor do que esse de estar aqui e ver o sucesso de um aluno, né, crescimento. Então, um grande prazer. Essa é uma frase que o senhor falou lá atrás, na TUP, falou para tu, que eu nunca mais esqueci. É. Que alguém perguntou, professor, mas eu não tenho tempo. E você perguntou, o que você faz de meia-noite às 5 da manhã? Ah, cara, eu durmo. Falei, então, seu tempo está aí. Exatamente, é tempo para estudar, o tempo para ti. Tá fazer melhor no tempo que a gente tem. Isso aí. Professor, vamos começar? Vambora. Como é que, né, e você hoje é coronel da polícia, mas como entrou a polícia na sua vida? Como foi? Pois é, né, certamente aí, influência do meu pai, que também é oficial da Polícia Militar, né. Isso aí, sem dúvida, é uma influência que já pegou já desde criança, né, convivendo nos quartéis, convivendo com ele, nas atividades da polícia. Esses dias foi aniversário dele, em agosto, e a gente estava lembrando, eu e ele, justamente dessas épocas, que ele ia final de semana tirar um serviço, chama de opção de dia, né, e aí me levava para passar o dia com ele no quartel, né, tomar café da manhã, almoçar, acompanhar ele. Eu tinha meus 8, 9, 10 anos de idade. E aí, como toda criança, né, cara, uma hora eu estava lá na caixa d'água, era uma caixa d'água de 18 metros de altura, com um monte de policiais em cima. "Sai daí, garoto", e tal, e estava lembrando disso, né. Mas eu já estava acostumado com o ambiente, aquela coisa toda, e o pai geralmente é aquele super-herói nessa época para todo mundo, né, e como tem que ser. E aí eu muito cedo eu queria ser militar, e acabou que a polícia militar foi a melhor opção para mim, a que melhor me acolheu e que eu, tenho, né, o meu ideal de segurança pública sempre tive, né. Fiquei 32 anos na carreira, cumpri aí a missão e hoje em dia estou nessa reserva remunerada aí, muito satisfeito. Maravilha. E professor, como nasceu a sua paixão pelo psicanálise? Como é que a psicanálise entrou na sua vida? Pois é, na verdade, antes veio a do psicologia, né, Sim, psicologia em geral, certo. tá. Eh, eu lembro que eu estava, assim, no meio da minha carreira e as questões psicológicas dos policiais me interessavam muito. Que imagino que é muito raro, né? É. Porque o líder numa instituição igual a Polícia Militar, ele não é só um gestor, ele é um assistente social, ele é um psicólogo, ele é um amigo, né, muitas das vezes ele não é só um comandante, não é só um gestor, né. E, na maioria das vezes, quando um policial desse chega no gabinete do comandante, ele chega com questões pessoais. Muitas das vezes as questões são pessoais. E eu ficava assim: "Poxa, eu não sou psicólogo, eu não sei como lidar com isso", né. Então, nessa época, eu fiz um curso de análise transacional. É uma área da psicologia que, facilita as relações interpessoais, etcétera. E isso aí eu vou te falar que foi lá pelos anos 2000 e pouquinho, início dos anos 2000. Então eu fiz o curso, gostei muito do curso, comecei a me aprofundar nessa área de estudos, né, da psicologia, e anos depois resolvi fazer um mestrado. Então eu estava trabalhando, como consultor na Fundação Getúlio Vargas nessa época, e eu conheci a minha professora, e eu trocava muita ideia com ela, que queria fazer um mestrado, mas não sabia exatamente em quê, né, porque
eu sempre pensei um pouquinho fora da caixa na polícia militar, né. Minha carreira toda foi, um policial que pensava fora da caixa, né. Então, assim, tem várias situações que eu pensava diferente. E uma delas era de não seguir aquela rota de todo mundo que termina o curso de direito, que milita na área do direito, que faz os cursos, né, militares, né, regulares. E aí eu falei para ela: "Uma coisa que me intriga muito é a questão da cultura organizacional da polícia, porque o sujeito aprende uma coisa no banco escolar, quando chega na tropa ele aplica outra coisa, a cultura é outra na verdade, né". E como a questão psicológica também afeta esse sujeito, né. Eu fiz uma pesquisa nessa época, Josué, dentro de um curso chamado Curso, de Aperfeiçoamento de Oficiais na Penha, e eu fiz uma pesquisa na polícia inteira para saber grau de estresse, né, principalmente era o grau de estresse e as condições de saúde mental do policial. Foi uma pesquisa pioneira, isso foi em 2002, exatamente, quando eu fiz o curso, e eu avaliei que o policial ele entra, eh, perfeito, em perfeitas condições de saúde mental, porque é feito um exame, inclusive muito rigoroso, né, psicológico, mas os anos vão passando e o nível de estresse dele vai aumentando e o nível de saúde mental dele vai decaindo, tá. E essa pesquisa me chamou muita atenção na época, principalmente porque, eh, depois de 15 anos de serviço, qualquer policial é uma bomba relógio, ele é uma pilha, né. Ele está no meio da carreira, ele já não é mais um soldado, quando é o praça, ele já é um sargento. Ele não é mais um tenente, quando é oficial, já é um capitão ou ele já é um major. Então, o que que isso significa? Nível de responsabilidade maior, tá. O nível de responsabilidade numa instituição igual a polícia, e cobra muito do sujeito, exige muito, que ele agora ele é exemplo, ele comanda, né, ele tem outras atribuições, outras responsabilidades que são pesadas. E, geralmente, ele está num casamento, imagina só, o cara que entrou na polícia e logo casa. Quando não é casado, ele casa logo. Todo mundo brinca que o cara entra na polícia, ele deixa o bigode crescer, compra uma arma e casa. Cara, olha que é dessa forma. É, são as 3 coisas que o cara geralmente faz. E imagina esse cara com 15 anos de polícia, 16, 17 anos de polícia, os filhos estão o quê? Adolescentes. Os filhos estão numa fase também que é uma fase complicada, É isso. né. O casamento do cara tá naquela curva também perigosíssima, que muita gente se separa. Então, a minha pesquisa mostrou que esse sujeito lá, no meio da carreira da polícia, ele é uma bomba relógio, porque ele tá brigando com a mulher, ou ele tá separado, tá pagando pensão, tá com problema com o filho, tá com problema financeiro, onde ele mais tem problema financeiro é nessa época, que ele tá cheio de empréstimo e de contra-cheque. E isso me causou um mal-estar na época tão grande, que eu falei assim: "O "Que que eu posso fazer com isso?", sabe? Como é que eu posso ajudar de alguma forma, esses policiais, né? Eh, Na época também tinha um problema muito sério de falta de moradia, né, isso foi apontado na minha pesquisa. A maioria dos policiais moravam com a sogra, num puxadinho, o cara não tinha condições de comprar uma casa, né. Então, multifator, Josué. Isso foi base, por exemplo, para eu trabalhar num projeto de casa própria para policiais militares, né. Eu coordenei um projeto que a gente construiu 2.000 casas para policiais. Que nem essa eu não sabia. Pois é, você não sabe de muita coisa, porque a gente se conhece, né, você, enquanto aluno e eu enquanto professor. Não cabia na sala de aula Falar disso. a gente falar dessas coisas, né. Mas na minha carreira na PM, que eu era capitão ainda, então a gente Eh, participou de participou não, na verdade existia um programa do Fernando Henrique Cardoso, que era um Procrédito associativo, que era para construção de condomínios. E esse programa, é um programa que o governo federal, através da Caixa Econômica, oferecia para qualquer grupo de pessoas. Só que não existiam grupos organizados de pessoas para poder fazer aquilo. O primeiro grupo do Sul Fluminense
que se apresentou na Caixa Econômica com uma organização razoável para poder construir as casas, foi o grupo que eu organizei. E aí a gente fez as primeiras 200 casas em Valença. Eu morava em Valença. Fizemos 200 casas lá, um condomínio chamado Condomínio Spala, que era o nome de um subtenente que morreu. E daí, cara, a gente começou a fazer casa em Barra do Piraí, foram mais 300 e pouca, foi casa em Resende. Aí que fui sendo chamado para fazer em Nova Iguaçu, Campo Grande, foram 500 de uma vez só, no bairro Tingui. Até que o secretário de segurança me convocou para trabalhar lá, né, no centro do Rio, né, com ele na Secretaria de Segurança. Aí minha vida mudou também, eu fiz parte da pesquisa, né, como integrante real, porque aí acabou meu primeiro casamento, eu estava estressado. Bebi, pô, certo. Mudou tudo na minha vida ali, entendeu? Eu fiz parte da estatística, corroborei com a estatística, é realmente chato. Eu estava no meio da carreira, e aí fui trabalhar lá na Secretaria de Segurança, né, logo depois desse projeto. E aí a vida mudou. Aí eu fui ser assessor parlamentar em Brasília, desse secretário que depois passou a ser deputado federal, foi o Josias Quintal, né, ele era secretário de Segurança, foi ele que viabilizou o programa das casas, né, e logo depois, quando eu volto para trabalhar aqui no 7º CPA, com o coronel James de Barra. E aí volta também toda a minha preocupação de novo com os policiais, etc e tal, e é onde eu resolvo fazer o mestrado, né, em psicologia. Ah, certo. Né, Psicologia também. isso, a psicologia agora sim respondendo a sua pergunta, né, a psicologia ela entra aí, muito voltada para a questão organizacional, né, da polícia, era a minha visão na época. E aí a minha professora falou assim: "Você quer trabalhar por quê com isso?" Eu falei: "Poxa, porque minha veia ideológica, ela quer mudar a polícia, ela quer transformar a polícia em uma instituição melhor, que preste melhores serviços para a sociedade e etcétera". Aí chegou numa fase do mestrado que ela falou: "Olha, só se muda cultura organizacional com liderança. Eu acho que você deve focar nas lideranças da PM e numa proposição de um estilo de liderança que seja um estilo de liderança ideal para a sua instituição". E foi exatamente o que eu fiz. Eu trabalhei em liderança, fiz uma proposta para a instituição para trabalhar a liderança, porque uma cultura organizacional de uma instituição hierárquica, ela só muda de cima para baixo. Exatamente verticalizado. É verticalizada. Então você tem que ter um líder idealista, forte, para que ele possa direcionar a instituição, né. Então, diferentemente de outras instituições, que não têm esse regime hierárquico tão forte, né, você precisa dessa liderança que seja uma liderança mais forte, tá. E aí a gente fez um trabalho de liderança, eu entreguei esse trabalho na Polícia Militar, fui professor até o ano passado de Psicologia Organizacional, quando eu pedi para descansar. Acho que foram, sei lá, 8 anos ou 10 anos, professor na PM, né, na PM, além da trabalho na universidade. Então fiquei esse tempo lá como dando aula de psicologia organizacional do trabalho, liderança, né, Dentro de cursos oficiais. cursos oficiais. No final estava só com curso superior de polícia, né, que é o que forma os coronéis, que vão comandar batalhões, etc e tal, né, vão comandar a PM. Então hoje eu tenho o prazer de verificar que a grande maioria dos comandantes de batalhões que estão hoje foram meus alunos, Legal. né, isso é legal porque, eh, a gente passa e a visão dele muitas das vezes é de professor também, né, o coronel é professor. Até hoje, tá? Eu comandei o professor, a gente fica com aquela pessoa marcar. Que diferença é essa, vida? Que cá entre nós eu gosto muito mais do que do coronel. E a primeiramente, como é que surgiu? Ah, surgiu tem muito tempo? Então, aí cara, eu fiquei na psicologia organizacional, né,
durante muito tempo, desde quando eu fiz ali o mestrado, 2014, me proporcionou, né, a possibilidade de vir dar aula aqui em Três Rios na Univertes, né. Fiquei lá bastante tempo, fui coordenador do curso, né, de administração e contabilidade. E, se eu não me engano, foi, né, nessa fase que eu estava comandando o batalhão em Niterói, estava dando aula aqui e comandava o batalhão lá em Niterói. Eh, enfim, eu tive um problema pessoal que acho que não vale a pena entrar aqui, mas que é aquele baque, né, que às vezes qualquer pessoa está suscetível a tomar na vida, que a gente precisa se aprofundar mais, né, nas suas questões psicológicas, a gente precisa, né, se aprofundar mais no entendimento de si, e, enfim. É um momento na vida que você fala: "Pô, o que que eu tô fazendo aqui", né. Até porque eu vivi a polícia militar, eh eh, intensamente. E eu era um cara muito idealista e queria fazer o melhor pela polícia. Então o meu lema dos meus comandos era fazer o melhor na condição que tiver, e quando não tiver condição melhor, para fazer melhor ainda, né, que é muito falado pelo Mário Sérgio Cortella, que eu isso era um lema. Então: Coronel, a viatura, pô, não tá perfeita aqui, tá quebrado, tá isso e aquilo". "Cara, olha só, vamos tentar fazer o melhor", né. "Coronel, pô, hoje no rancho só tem esse material para fazer". "Vamos fazer o melhor que der para fazer com ele", entendeu. E sempre assim, sempre nessa lógica de tentar fazer o melhor. E o meu trabalho, enquanto comandante também era esse. Pô, gabinete aberto para todo mundo, sou um resolvedor de problemas, né, porque o gestor, antes de tudo, é um resolvedor do o cara que é gestor e falar que não gosta de resolver problema, ele tá no lugar errado, né. Então o cara chegava assim: "Pô, coronel, desculpa, tenho um problema para resolver". Rapaz, eu ganho para isso. O meu prazer é pegar isso aqui, entender e ajudar, de alguma forma, a gente resolver, né. Porque o problema não é de um só, é outra questão. O problema, ele faz parte do grupo, né, tem um contexto. E aí, no meu comando, eu tinha essa coisa na cabeça de fazer o melhor e tal. E você imagina, de uma hora para outra, um sujeito que, né, está comandando 1.200 homens, está aí na atividade e muito novo, né, eu tô com 52 agora, eu saí da atividade operacional com 49 anos. 49 anos, faz 50 anos, muito, muito novo, né. Então eu fui instado a a sair praticamente, né, por conta do tempo e, enfim, contexto para mim na época. E você vai para casa, eu falei: "Não, eu vou tirar um tempo em casa e tal", mas você fica reflexivo, né, tipo assim: "E agora? Que eu vou fazer? Ah, vou só dar aula?", porque para mim dar aula era quase que um prazer, sem, sabe, outras pretensões, assim, eu nunca vi a condição de professor como a condição daquilo que ia me fazer se sentir, pleno, vamos dizer assim, né. E aí eu comecei a estudar psicanálise. Eu fiz um curso no tipo, um curso de formação de psicanalista, né, fui lá no Ibrato, tem um curso presencial de formação de psicanalista, que tem toda uma questão ética, tem toda uma questão, formal que você tem que cumprir, né, por exemplo, você tem que estar sob análise, durante um bom tempo, né, estima-se ali 3 anos pelo menos de análise, né, você tem que estar, no tripé da psicanálise que falam que tá sob supervisão, estudo contínuo e análise pessoal, é o tripé da psicanálise, né. O psicanalista que não está nesse tripé, ele não está dentro de um processo ético. Então, tem que estar sempre com a supervisão, fazendo análise pessoal, e o estudo do psicanalista é contínuo. Não tem essa coisa de formei e parei ou "Ah, né, por enquanto não estou estudando", não existe isso. O estudo é contínuo. E isso me atraiu muito, porque eu sempre gostei muito de manter os estudos em dia, e é um assunto que eu passei a gostar muito, né, eu sempre gostei da filosofia, mas
a psicanálise ela tem essa pegada que ela vem um pouco da filosofia também, e tem essa pegada da saúde mental, né, de trabalhar com as questões das pessoas e tal. Então eu trabalhei a minha primeiro para tipo assim, o test drive, né, vamos ver se esse negócio realmente funciona. Fez muito sentido para mim, né, e chega uma hora que os colegas do Ibratos, né, geralmente você faz parte de um instituto, de uma associação de psicanálise, onde a gente fala assim: você se autodeclara, né, você que não é o diploma que faz você psicanalista. É interessante falar sobre isso, né. Não é, eu tenho meu diploma, Que mas legal. é exigência legal e tal, mas não é aquele documento que faz o cara se tornar psicanalista, é o reconhecimento dos pares, né, e a autodeclaração, né. E aí, depois do estágio que eu fiz, né, no próprio IBAT, fazendo atendimento e tal, aí eu aceitei dos colegas, né, essa condição e passei a fazer atendimentos, né. Então hoje eu trabalho aí fazendo atendimentos de psicanálise aí alguns dias da semana. Tu mais primeiramente é onde faz esse atendimento. Aí, cara, aí vem a primeiramente, já estava até esquecendo que a pergunta era essa. Aí vem a primeiramente foi uma demanda meio que, se eu posso dizer, de um mercado de trabalho, né. Por quê? Porque eu sou psicólogo organizacional, né, então assim, tem demandas que a gente trabalha com empresa, Certo. né, e aí pra você trabalhar com empresa, aí você tem que ter CNPJ, né, e você tá contador você não é área da, né, aí já entra na tua área aí. E aí, enfim, eu prestei algumas consultorias e algumas palestras também, você precisa, dar nota e tal. Então eu tive que formalizar, né, esse negócio e eu batizei de primeiramente. Legal, E eu vi que não tinha nenhum, eu falei: "Cara, como é que não tem ainda, né, uma empresa chamada Primeiramente, né, cara?" Porque, eu pensei assim, é você no controle da sua mente. registrou a marca? Quando tivemos as minhas definições de marca, eu procurei deles, Eu registrei no Google, nesse cenário, essas coisas assim. minha NPI. É, Ah, é importante. eu não fiz não, cara. Pode ser que alguém esteja copiando daqui a pouco aí a primeiramente, mas assim, você no controle da mente, né, que primeiramente a gente tem que pensar na saúde mental. Sem a saúde mental nada funciona, entendeu? Muita gente preocupada aí com a saúde física, né, "Ah, eu tenho que beber água, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que", e se a cabeça não estiver legal, nada funciona. Então, primeiramente, saúde mental. Logo, É isso. por você trazendo psicologia para a estrutura organizacional, fazer organizações, sabe como é que assim, hoje é muito forte, né, essa questão do colaborador, está com a saúde mental em dia, né, vamos falar um pouquinho da NRU também, mas como é que a psicologia ajuda aí os gestores na resolução de conflitos dentro das empresas? É. Então, assim, desde quando eu fiz o mestrado, né, eu vejo cada vez mais porque o meu foco sempre foi a polícia militar, que é um laboratório espetacular de problema, né, para resolver problemas ali de saúde mental é um laboratório, perfeito. Quando a gente vai para o mundo das empresas e tal, a gente vê muitas similaridades, né, vê muitas similaridades. Mas a gente vê também, hoje em dia, inclusive, um arcabouço legal, sabe, assim, que dá um subsídio bem grande para os empresários e para as relações, né, de colaboradores e os seus patrões, e que, assim, isso até venha facilitar um pouco o trabalho de psicólogo organizacional, eh, em comparação, mais uma vez, ao meio militar, que não existe isso no meio militar. Então, quando eu vou para o mundo do mercado de trabalho, eu vejo que existe muito mais uma preocupação muito maior com a questão do assédio, sabe, com a questão hoje em dia, né, principalmente, né, com a questão do respeito, né, da respeito às não só às leis trabalhistas, mas ao bom relacionamento, né.
A questão do burnout também começou a ser uma coisa que foi muito forte, né, por que que as pessoas estão entrando nessa onda aí de trabalhar como um workaholic e vira se esgotar. Então isso tudo foi para mim, assim, um aprendizado, né, mas ao mesmo tempo é uma outra oportunidade de enxergar outros mundos, né, através aí da primeiramente, enxergar outros mundos, que é esse mundo das empresas, né, que é muito interessante. É uma demanda, premente, eu acho que todo gestor tem que estar preocupado com a saúde mental dos trabalhadores, porque, desde quando eu já dava aula de gestão de pessoas, né, ó, na Univertes, a gente já percebia que era fundamental para qualquer gestor que o seu colaborador esteja na plenitude da produtividade. Porque se ele não tiver na plenitude da produtividade dele, quem perde é a própria empresa, né, todo mundo perde, não é só ele que perde. Até porque a gente sabe que fazer uma troca de determinado, colaborador, dependendo dúvida, é caro, exatamente, tem toda essa questão aí. E tem que retreinar e etcétera e tal. Então, assim, o melhor é que você tenha um sujeito, né, que esteja vestindo a camisa da empresa e que esteja bem de saúde. Então, assim, cuidar da saúde mental do colaborador, eu acho que não é nem só mais uma questão legal de obrigações, é até uma questão estratégica. Isso é fundamental. É uma questão estratégica. Acho que é por isso que essa coisa está sendo muito falada hoje em dia. Tem algum dado, alguma coisa que traz? Porque hoje eu vejo muito um aumento muito grande. Burnout, né, que consequência, estresse, ansiedade, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Tem alguma coisa que explica isso? Pois é, a gente tem que fazer um alinhamento, né, para contextualizar isso tudo, a gente tem que fazer um alinhamento, dos avanços tecnológicos, né, Josué, entendeu? Então, assim, não é só no mundo do trabalho que isso está acontecendo em geral com todo mundo, né. Então você vê jovens aí, adolescentes, na fase ainda do ensino médio até, também com crises de ansiedade muito grandes, né. A gente está agora no Setembro Amarelo, a gente está com essa questão dos suicídios, e aí você falou de dados, né, a primeira coisa que me veio à mente agora foi o seguinte, eh, tem um instituto, que aí só olhando na internet ou no celular para lembrar o nome do instituto, mas é um instituto de psiquiatras que se reuniu e fizeram, um observatório só das questões de suicídios, Certo. tá. E eles publicaram em 2004, ano passado, em setembro do ano passado, eles publicaram um trabalho, um estudo, que analisou, 20 anos, desde 2000 até 2020, 20 anos de suicídio no Brasil, comparando com o mundo. No mundo inteiro, as taxas de suicídio têm reduzido, em geral. No Brasil tem aumentado. E aumentou 57%. 57% em 10 anos, que foi o número de 2010 a 2020, é muito alto, é muito alto. E, por incrível que pareça, né, a gente está aqui num podcast sobre gestão e etcétera, né, mas eu acho importante a gente também salientar, porque acho que quem ouve pode refletir sobre esse assunto. Eh, o dado mais interessante dessa pesquisa é que os suicídios são maiores no mês de setembro. Isso. Então, por isso você tem uma. Não tem como, no estudo, você, correlacionar o mês de setembro com o aumento do suicídio exatamente. Sim. Mas o que a gente, na nossa, ilação é de que existe, na verdade, um efeito rebote. Desde quando começaram a falar de suicídio em setembro, jovens começaram a entender que isso é uma possibilidade. Ixi. Então um programa, né, uma campanha que em tese ela seria para conscientizar e reduzir, pode ser que, e aí eu falo, da mesma forma que o estudo falou, né, a conclusão do estudo é, pode ser que
as abordagens que estejam sendo feitas em setembro, elas não estão tendo o efeito desejado. Pode ser que, na verdade, pelo contrário, né. E aí eu volto agora para o contexto maior, né. O que que acontece? Rede social, eh, a nossa juventude brasileira é a que mais acessa, é a que mais horas permanece de olho nas telas, né. E aí o feed infinito, aquela coisa lá que não acaba nunca, o algoritmo que só apresenta aquilo que você gosta e quer ver, então você fica dentro de uma bolha, né. E quando aparece Setembro Amarelo, suicídio, você para ver, olha o que acontece. Você vira ali um gatilho, suicídio, suicídio, suicídio. Por quê? Porque o que é mostrado é fulano se suicidou, outro não se suicidou, aconteceu isso e aquilo. Eu tô vendo hoje, né, minha família, ela até de certa forma ela tá de luto, porque um colega, de 18 anos da minha filha suicidou anteontem, anteontem. Então assim, eu tô trazendo essa questão porque tá muito na a flor da pele aqui, né. E aí você faz essa pergunta, né, "Ah, por que isso tudo, tal?" São multifatores. Não tem como a gente cravar e falar que, é porque o mercado de trabalho é muito competitivo. Isso aí isso foi um dos motivos, entendeu? Hoje em dia não é só isso. Hoje em dia é a influência da tecnologia, é a questão da tela, as pessoas, estão se perdendo um pouco, né, na sua humanidade, nas suas relações humanas e ficando cada vez mais introspectivas, né, mais fechadas, né, buscando, enfim, cada um defender o seu lado, vamos dizer assim, né, para não dizer as pessoas estão ficando mais egoístas, né. E esse afastamento, né, interpessoal, ele vai gerar transtorno, ele vai gerar problema, né. E aí chega dentro da empresa, essas coisas se manifestam. Tudo que ele vive lá fora já, né, quando ele chega dentro da empresa se manifesta. A competição interna entre um e outro, o egoísmo, isso tudo na empresa fica quase impossível de não acontecer, de não enxergar, né. Assim como nas famílias, quando a gente viu as famílias que ficaram confinadas na pandemia, pô, o maior índice de separações. Por quê? Porque o cara conseguia ir trabalhar, a mulher trabalhar, os filhos iam pra escola. Então eles conseguiam uma convivência durante algum tempo. Depois, você junta todo mundo dentro de casa e fica meses ali. E aí todas essas questões pessoais elas afloram. Aí o convívio fica difícil, né. Por quê? Porque todo mundo tá meio que, assim, baratinado nisso que as redes estão mostrando pra gente, que é uma vida irreal. É uma coisa que, assim, é totalmente fantasiosa, né. Os maiores influencers e tal, vivem e passam para as pessoas uma vida de fantasia, que, sabe, a grande maioria das pessoas, dos seguidores, nunca vão ter a chance de viver aquela situação. Eles pensam que vão. E pensam que vão, né. Se eu pô, teve um rapaz que eu conheço, já tem 20 e poucos anos. Que esse influencer tal, o cara tá ganhando 1 milhão com não sei o quê, com venda. Eu falei: "Rapaz, você acredita tudo tô aqui, só vinha te postar falar que eu sou bilionário, sou dono do aí, rapaz, isso aqui aceita tudo". Falacia, coisa irreal. E depois a gente vê também que muitos deles estão com problema de saúde mental. Não tenho dúvidas. Muitos deles aí, desde Felipe Neto, né, que foi um dos ícones aí, já falou sobre isso, como vários outros, os caras piram. É uma vida, fantasiosa, cara, a vida real não é essa, entendeu? Os homens não conseguem aquilo, outros se frustram. Exatamente, é um Efeito cascata. efeito cascata. E assim, eu como gestor fico muito preocupado, porque na equipe, né, e eu só que também às vezes acaba esquecendo de mim. Tem alguns sinais que a gente consegue acompanhar de estresse ali, seja na equipe, seja a gente como gestor, que eu tô preocupado em trabalhar, produzir, pá-pá-pá, e realmente estão esquecendo de mim, de fato. E as pessoas que trabalham comigo, muitas das vezes ficam muito mais tempo dentro da empresa do que com a família e tal, ficam 8 horas dentro do escritório ali. Então, algum sinal para a gente identificar ali de estresse do colaborador, por exemplo, e da gente mesmo como gestor.
O que a gente mais sugere, Josué, eh, antes de responder efetivamente sua pergunta, sim, eu achei interessante porque eu trabalho no Rio, né, eu tenho um primo que ele também é dono de uma empresa de contabilidade, eh, lá no centro do Rio, né, na Presidente Vargas, não, na Rio Branco. Sim. Eh, Brotherhoods, não sei se você ouviu falar, né, é uma empresa bacana, né. Você não deve ter problema de competição não, porque a Fox era o foco dele é outro. Ele me fez uma pergunta muito parecida com essa que você me fez, logo assim que eu comecei a trabalhar com ele lá, né, e com as empresas dele, que ele atende. Por quê? Porque, a maioria dos líderes, tá, de 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 empresas e tal, estão passando por problemas sérios de saúde mental, né. E a gente iniciou o papo lá com ele falando da saúde mental dos colaboradores, né. Aí ele falou assim: "Pô, cara, não, tudo bem que a NR1, né, fala sobre isso, que a gente vai ter que implementar, que é obrigatório, etc e tal. Pô, mas e a liderança que tá pirando, que não tá conseguindo, sabe, lidar com isso tudo, esse monte de obrigações e responsabilidades, etcétera?" Aí eu falei: "Cara, você tem toda a razão, porque, eu fui líder durante muitos anos na polícia militar, né, e a gente cuidando de todo mundo, cuidando de todo mundo, e chega uma hora que você pira e você fala: 'Caramba, e e a minha cabeça? E eu?'" Então eu passei exatamente por isso, né, e eu tenho muita assim, como é que eu vou dizer a palavra? Enfim, eu tenho muita tranquilidade de dizer que eu sei lidar com isso, porque eu passei por isso, tá. E atualmente, quando a gente chega numa empresa para apresentar uma proposta qualquer de trabalho, na área da saúde mental, a primeira coisa que a gente vai perguntar é sobre como é que está a cabeça da liderança. Então, o item número um, como é que você está, né? Você está bem? Você está tocando bem, tá, né? Como é que estão as coisas para você? Isso é o primeiro item. Então a gente, antes de trabalhar os colaboradores, ele vai trabalhar para a liderança, que inclusive vem a calhar com o que eu fiz no Extra, que era trabalhar a liderança. Então, antes de iniciar uma proposta qualquer que seja, a primeira proposta nossa é fazer uma avaliação da liderança, né, fazer uma avaliação da saúde mental da liderança. Eu estou falando aí da equipes do topo ali da empresa. Depois que a gente resolver isso, aí a gente parte os colaboradores, né. E, cara, os indicativos, eles são muito claros, sabe. Desde dificuldade de dormir, né, problemas de compulsão ou por comida ou por bebida, porque tem lideranças que, pô, acorda já tendo que tomar café e passa o dia tomando café e à noite tem que tomar uísque para poder dormir, né. Quando já não for um colega psiquiatra, que às vezes infelizmente, né, ele não se toca que ele precisa de um tratamento e não de medicamentos, né. E aí ele consegue os medicamentos, que é um para acordar, um para dormir, um para final de semana, outro para não sei o que e tal, né. E quando a gente não tem, por fim, a fuga, né, a fuga para psicotrópicos, etcétera, né, também existe, entendeu. Aí o cara, ele vai usar um entorpecente aqui ou ali, esse aqui é para relaxar, esse aqui é para poder trabalhar, esse aqui não sei o que e tal. E aí depois quando ele vê, a saúde dele tá ferrada, né. O cara pode achar que ele consegue levar isso aí por 5 anos, 10 anos, né, por muito tempo, mas chega uma hora que a saúde do cara não aguenta. A conta vem. A conta vem. Então o melhor é primeiramente, boa, é cuidar da saúde mental, pô, entendeu? Que o resto vai fluir, pô. Então é essa a proposta que a gente tem, de cima pra baixo, de cima para baixo, é de cima para baixo. Então para o cara ter a consciência de
Dele ver que ele precisa melhorar, você poder replicar aquilo na equipe. Cara, trabalhando com alguns gestores, né, o cara: "Não, eu tô super bem, Márcio, beleza e tal, tá, vamos lá, vamos conhecer a empresa e tal, pá-pá". Daqui a pouco, tu tá do lado do cara e tu vê o cara dando um esporro no colaborador, aí você fala: "Pô, cara, tá bem mesmo?". Sim. "Não, isso aqui é normal". Cara, não é normal, cara. Você não tem que falar assim com seu colaborador. Claro, eu não falo isso na frente de ninguém, né. Mas ele diz que tá bem, ele tá ótimo, assim. Aí você faz um tour pela empresa, daqui a pouco você vê que o cara tá ele: "Porra, já falei que isso não é aqui, isso aqui tá errado", e não sei o quê, porque o líder tem esse olho de lince de observar tudo que tá errado, Exatamente. né. Eu tenho um cliente, teve uma reunião semana passada, aí são auditorias que ele faz para o setor, ele é muito segmentado, tem muitos segmentos e eu estava participando dessa reunião com ele, né, para tomar decisão, a gente ajuda ele. Aí ele veio, trouxe tudo e só dava esporro. Aí eu já vi o cara de branco na sala dele já: "Ô irmão", eu falei: "Ó", ele já entrou de braço fechado, Beto, esse cara não quer não ouvir, ele já tá cagando de medo. Aí no final, comeu o rabo do cara, falei: "Ca", aí acabou, falei: "Cara, beleza", eu vi assim, mas você só brigou, você não pegou um ponto ali, o cara não só fez merda, você pegou ponto, pô, te mostrou um dado ali legal, ele economizou, pô, dá parabéns, pô, legal, você conseguiu, você já depois você vai lá e cobra, tem que cobrar, que tá errado. Mas ele só na responsabilidade, ele preparou assim: "E Josué, pior que eu não reparei, cara, eu vou me policiar nisso". Então dá uma virada de chave. Aí, respondendo melhor a sua pergunta, muitas das vezes, os indicativos estão aí, mas o sujeito não vê. Muitas das vezes o que acontece é que você precisa de um profissional de fora que faça uma avaliação e que consiga enxergar e te apontar, né. Cara, você acha que você tá tudo bem, mas na verdade que não está. Como tem casos também, vamos falar agora do colaborador, né. Não, a minha empresa funciona que é uma família, essa a gente ouve muito também, né. Uma família, todo mundo se dá bem, a gente faz eventos e todos participam, etc e tal. E você tem um caso de assédio que tá há anos rolando, e que nunca teve uma abertura, uma comunicação, né, uma abertura de comunicação para essa pessoa se manifestar. Ela nunca se sentiu à vontade também ou segura, né, para poder, se manifestar. Ou um outro caso, a pessoa não tem consciência de que está sendo assediada, né. Então a gente, quando vai fazer lá a parte de sensibilização e tal, que a gente explica para as pessoas, né, qual é o trabalho e qual é a finalidade e o que é o que, aí muita gente cai a ficha: "Poxa, eu estou sofrendo isso há um tempão". Aí que você abre um canal de comunicação, chega. Aí você chega com o gestor: "Ó, tem um problema aqui, é anônimo, mas tem um problema acontecendo". O cara: "Porra, não", o cara não imagina, não é possível na minha empresa acontecer, né? Entendeu? Então assim, vou sair aqui um minuto para fazer uma outra correlação com uma situação de um colégio, né, que, o colégio falou assim: "Aqui na minha escola não tem bullying, porque a gente faz todo um trabalho aqui contra o bullying". Aí tá, aí eu fui convidado para fazer uma pesquisa de bullying no colégio, né, pesquisa anônima, a gente conversa com os alunos, fala sobre bullying, o que que é, para eles entenderem o que que é, né. E qualquer, eh eh sensação que o aluno tenha, né, de desconforto, a partir de uma brincadeira que só um ri e ele não ri, né, e que, pode parecer algo muito natural e normal, é bullying, né. Mas isso está sempre sendo descaracterizado, entendeu? Até pelos professores: "Não foi nada não, não sei o quê", pelos pais, etcétera, é sempre descaracterizado. Só que isso vai causando, em determinadas, né, crianças, uma condição de vulnerabilidade, que ele vai sendo ficando retraído, retraindo, retraído, retraído, ele vai ficando tímido, quieto, etcétera. Todo mundo acha normal. Ele é tímido, legal, ele é tímido. Ele é obediente, ele é aquele aluno que é obediente, que é tímido e não sei o quê, etc e tal, e daqui a pouco é a síndrome do incrível Hulk. Ele estoura e gera os atos de violência que a gente vê no mundo inteiro. Todo ato de violência é de um aluno tímido, quietinho, que é obediente, que fica só na tela.
que chega no quarto, vai jogar Free Fire, mas uma hora ele explode, né, e a gente não tem consciência disso. E o colégio falava: "Ah, aqui no meu colégio não tem bullying, porque a gente faz um trabalho brilhante contra bullying". Quando a gente colocou quem já esteve nessas situações assim e tal, e fez a estatística, mais de 80% dos alunos já tinham se sentido naquela forma dentro do colégio. E um percentual ali de 15 a 20% passavam por situações graves de bullying, que não estavam sendo consideradas, entendeu? Então assim, tem que existir uma sensibilidade, uma forma de olhar que tem que ser mais profissional para essas questões. E a mesma coisa acontece na empresa. Às vezes o líder faz brincadeiras que é dele, é questão pessoal dele, ele brinca e tal, fala do corpo da mulher: "Ah, você engordou, você emagreceu, tá grávida, você isso e aquilo". Fala da careca do colega, não sei o que e tal. Ah, mas o cara é um bom patrão, ele paga em dia, ele, pô, até, assim, cumpre todas as obrigações, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, o trabalho é bom, eu gosto de trabalhar aqui. Quando você faz uma pergunta específica, aquilo é desconfortável para ele. E aí, a gente tem que avaliar, né, até que ponto isso aí realmente não está fazendo algum mal para esse sujeito. Pode parecer, José, preciosismo da minha parte, mas, cara, é daí que surgem problemas depois, que o cara, entendeu, ele vai, descambar pra alguma coisa mais graves. Você conhece. O cara tem um histórico de vida que você não sabe, né, qual é, e às vezes você tá mexendo em pontos sensíveis da vida do cara, entendeu. Então, um trabalho mais profissional nessa área é importante, né. E o gestor, muitas das vezes, ele tem uma visão que é custo. Que qualquer coisa que seja fora daquelas obrigações Aham. é custo, né. E a gente falava muito sobre isso em sala de aula também, quando na verdade ele tem que pensar em investimento e em produtividade. Já tá palmando. Capital humano, a gente estudou isso, né, junto lá, né. Então é investimento no capital humano, né. Você ter um colaborador qualificado, bem preparado, saúde mental, pô, 100%. Porra, ele tem condições de produzir muito mais, né, dependendo da área que ele está falando, né, que obviamente tem áreas e áreas, mas um colaborador qualificado, vestindo a camisa, pô, ele pode dar show de bola. Dizer aqui, né. Até trazer essa parte de produtividade, investimento em capital humano, falar um pouquinho da NR1, né, para as pessoas entenderem, porque a gente ouve, assim, hoje muito: "Ah, NR1, como é que vai ser, como é que vai ser medido?", mas de forma, assim, prática. O que seria NR1 para os empresários entender? Acho que a gente vai pontuar mais, mas o que seria ela? Não, assim, basicamente o que o empresário precisa entender é que vai ser realmente uma obrigação, né, assim, não é uma opção, certo, tá. Então, assim, é uma obrigação, como tem todas as outras obrigações de segurança do trabalho, mas vai ter mais essa obrigação. E que basicamente, né, o que vai ser exigido é um plano, é um documento, né, onde, se mostre ali, né, um diagnóstico dessa questão de saúde mental e ergonômica da empresa, né, dos colaboradores, né. Então é psicossocial, né, mas também tem uma questão ergonômica no meio, né. E vamos dizer assim, as alternativas, as saídas, né, vamos dizer assim, as formas de mitigar os problemas que podem surgir. Então, basicamente, o que vai ser exigido é um plano, certo? Basicamente, para o cara entender. E esse plano, para ele ser produzido, né, ele precisa ter um profissional da área de psicologia organizacional do trabalho, né, que vai fazer o diagnóstico da saúde mental da empresa dele, vai fazer a avaliação de tudo, para a empresa dele, vai fazer as propostas, né, do que pode ser, implementado, né, um cronograma de implementações, né, e, as condições futuras ali de trabalhar a saúde mental do colaborador, que muitas são, canal de comunicação, que seja confiável, né, para o colaborador ter a confiança
de fazer uma denúncia, né, que essa denúncia seja trabalhada e que o colaborador entenda que houve um feedback daquilo que foi denunciado para gerar confiança, né, para retroalimentar a confiança de que aquilo foi resolvido, né. Muitas das vezes, eh, não só condições de trabalho, né, que isso aí a gente vai trabalhar com palestras de sensibilização, né, então tem que ter uma regularidade de algumas palestras, pra poder sensibilizar as pessoas e tal, das relações interpessoais. Trabalhar a questão das lideranças, né, de se tornar um líder mais, eficiente, né, que o líder hoje, Josué, é uma parte que eu gosto, eu vou sair né, eu vou cair um pouquinho na liderança aqui, porque é importante a gente dizer o seguinte, eh quando eu estudei liderança, e o mestrado é aquilo que o camarada ele estuda tudo que existe sobre o assunto, né, e ele, vai focar ou vai dar um direcionamento para um desses assuntos em específico, né, diferentemente de um doutorado onde ele estuda tudo sobre o assunto, depois ele cria, né, ele apresenta algo novo, né. Então, no meu mestrado, estudei sobre todos os tipos de liderança, quebrei paradigmas da liderança na minha cabeça, porque a gente aprende, nos bancos escolares, em geral, inclusive nas faculdades, que existiam 3 tipos de liderança, né, uma liderança autoritária, ou uma liderança, que seria democrática, ou uma liderança laissez-faire, que seria uma liderança, eh eh, onde não se tem, na verdade, comando. Esses seriam os 3 tipos básicos de liderança que muita gente aprende, eh, e que é mal entendido, mal interpretado. Por quê? Porque esses 3 tipos de liderança, eles servem, e eles têm que ser assim, para atender uma condição da equipe. Para uma equipe de baixíssima maturidade, você tem que ser mais autoritário, né. Então, tanto é que a gente dá treinamento para esse cara. Ele tem que ser treinado a fazer aquela atividade. Por quê? Ele tem baixa maturidade. Então as instituições que são muito hierarquizadas, né, que são, as forças militares em si, elas têm uma equipe com baixa maturidade, porque, cara, você botar um soldado para ir pra guerra, ele tem que aceitar comando e tem que ter alguém ali acima dando esse comando com muita firmeza, né. Então você precisa de uma liderança autocrática. Agora, quando você está numa equipe com a maturidade média, né, o cara, ele não é um cara que tá apenas sendo treinado igual o chapeiro do McDonald's. Você só treina o cara para virar igual um robô. É, exatamente. Inclusive são profissões que estão acabando daqui a pouco, né. Eh, Aí você pode ser democrático. Por quê? Porque você tem pessoas ali que vão colaborar com a sua liderança, vão colaborar com a gestão, vão colaborar com e aí muitas vezes você precisa que elas entendam como é que funciona a empresa, o sistema todo, né, do início ao fim, para que ela tá no meio ali, né, ela tá naquela pirâmide estratégica, ela tá no nível tático, vamos dizer assim, né. E aí, eh, liderança democrática. Lá no board, lá em cima, você precisa ser um líder laissez-faire mesmo. Você imagina um grupo de doutores que vão trabalhar num determinado projeto, né, que é um projeto de mandar uma nave espacial. Cara, não, um cara só, ele não consegue mandar a equipe inteira para resolver todos os problemas que vão acontecer daqui até a Lua. Precisa de caras muito bons em cada lugar. Então esse você não vai dizer para esse cara o que que ele vai fazer. Você vai falar que tem um problema. Você vai dizer: "No olha só, nós temos um problema. Você vai resolver o problema", né. Então, assim, não é o líder que é assim. Então ele é um líder que ele vai ser um cara que vai aceitar todas as ideias, vai juntar aquilo ali para poder dar o resultado. Então é uma mentalidade diferente da que eu tinha, né, que você podia ser numa mesma empresa autoritário, democrático ou laissez-faire. Não, não dá.
Dependendo da maturidade da sua equipe. Exatamente, Saber avaliar. não é? Aí depois disso, eu começo a entender que, assim, o mundo inteiro começou a estudar outros tipos de liderança que são mais relacionados a questões, vamos dizer assim, ideológicas, humanitárias, éticas, né. Tanto é que nos Estados Unidos se cobra muito uma liderança ética, né, eh, em alguns, né, lugares uma liderança transacional, mas enfim, não vou aprofundar muito nisso, mas é só para dizer o seguinte, que hoje em dia a gente tem buscado uma liderança que seja uma liderança virtuosa, que foi o final do meu trabalho, né. Uma liderança que consiga não só fazer com que os seus seguidores façam o que tem que ser feito, mas que eles também, eh, sintam-se acolhidos humanamente, tá. É uma liderança que é baseada em 4, 5 princípios que são filosóficos, né. O princípio da temperança, da humanidade, eh, da coragem, né, do equilíbrio. Então, são palavras parecidas, mas que são a base desse tipo de liderança. Por quê? Porque esse líder ele tem que estar focado em vários outros, detalhes na liderança dele, para que o colaborador dele sinta-se, eh, em condições de prestar o melhor tipo de serviço. E aí a gente sai daquele nível do treinamento, no meio que é o nível da capacitação, para um nível de qualificação. Hoje em dia a gente precisa do colaborador qualificado, não treinado nem capacitado. A gente precisa dele qualificado, né. Aí sim, esse cara é o cara que hoje o mercado quer, né. É por isso que a gente precisa sempre estar dizendo aí para a garotada mais jovem, que não adianta você ficar nesse nível ali da técnica, né, da operação, etc e tal, porque cada vez mais se exigem, um profissional qualificado. Então, qualificar. E a tecnologia vem para substituir aquilo que operaciona, né, substitui. É. Aí voltando pra NR1, para não perder a resposta, você, né, fez a pergunta do que o colaborador não, o que que o líder precisa, né, pensar, o gestor precisa pensar. Ele precisa pensar que, na verdade, apesar de ser uma obrigação, ele está fazendo um investimento no capital humano, ele está levando, uma qualificação, né, para os seus colaboradores, né, e isso pode sim representar melhoria, né, na qualidade de serviço, na prestação de serviço, na produtividade em geral, tá. Por quê? Porque o que se pede é o plano. Depois que a gente faz o diagnóstico, faz o plano, cria os canais de comunicação, né, e faz ali uma rotina, né, cria-se uma rotina, uma manutenção, de palestras e tal, a coisa começa a fluir. O cara sente que existe uma preocupação com a saúde mental dele. Fala: "Pô, essa empresa aqui é legal, os caras têm um plano", eh, às vezes um plano de saúde que tenha um psicólogo para atender, às vezes no perto do local do trabalho, no local do trabalho, uma salinha que ele possa fazer a psicoterapia dele, 1 horinha, entendeu? Ou antes ou depois, ou na hora do almoço, entendeu? Ou no meio do trabalho que tem uma escala, ou a hora da terapia do fulano e tal. Cara, é isso, aquelas atividades de, de educação financeira, não é educação física, mas enfim, as atividades, né, que você pode fazer num lounge e tal, para ele poder relaxar, né, um espaço de relaxamento que ele tem ali para ele poder fazer a pausa do trabalho dele, né. Então assim, tudo isso, é avaliado na empresa, né. As que não tem a gente propõe que tenham e tal esses espaços, e a cobrança que deve ocorrer é na apresentação de um plano, ponto. E isso vai valer assim, eu já conversei com algum: "Ah, só vai valer para grandes empresas". Não, isso vai valer para todas e qualquer empresa, né, respeito a Muito claro, é. não, mas só vai valer para Nestlé. Não, apresentando para todo mundo, pode ser, ter um planinho, nem que seja 4 folhinhas, mas tem.
Nem que seja 4 folhinhas. Ó, nós temos aqui um canal de comunicação, nós temos aqui uma oportunidade para o cara fazer uma psicoterapia dele, nós temos um áudiozinho, um cafezinho, né. Eu lembro que eu fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, que o nosso professor lá, eh, se eu não me engano foi até o Carlos Quintela que estava dando essa aula, ele estava dizendo: "Ah, porque a gente tem que ser, a gente tem que cortar os custos como se corta as unhas". Já ouviu isso? Já ouviu, né? Eu não sei nem qual o teórico que falou isso. Agora, não, a gente tem que cortar custo igual corta as unhas. É todo dia lá, corta um custo, tá, não sei o que, corta, corta, corta. Aí o cara corta o cafezinho, tira do cafezinho e bota a máquina, certo? Aí tirou um emprego, botou a máquina. Botou a máquina e tira como é que é o nome desse? Ah, Cápsula. cápsula, isso. Cada um leva a sua cápsula. Não, você não sabe disso. Tô falando besteira? Hum. Tem um monte de lugar que eu vejo, que eu passo lá, a máquina tá lá, né. Aí tem outros lugares que cada um leva a tua máquina, cada um faz o teu café, aí já mudou, né. E aí você vai vendo o seguinte, o cara tá cortando ali, tá cortando, cortando, só que o clima organizacional é horroroso, é horroroso. O cara não tem mais aqueles 10 minutinhos que às vezes era a válvula de escape dele, pra ele, pô, bater um papo ali, fazer uma fofoca. Não é? Tá assim, sei lá e tal, e bater um papo e tal, a válvula dos carros. Já vou voltar do trabalho. Bora voltar do trabalho, cara, porque não pode ser essa, sabe, essa coisa tão agressiva da produtividade, né. O cara tem que ter uma válvulazinha de escape dele lá, né. E uma coisa que a gente avalia também na empresa, um dos primeiros que essas avaliações, Josué, são feitas através de formulários que já são padronizados. Tá, então você tem o formulário, por exemplo, de clima organizacional. Cada funcionário recebe, hoje em dia a gente faz através do celular mesmo, né, um formulário Google Forms. do Google Forms, ele responde, tudo anônimo, e a gente vê o clima organizacional. E muitas das vezes é uma surpresa para o líder. O gestor já sabia que tá daquela forma. É, entendeu? "Pô, cara, ó, o clima organizacional não é legal, não é legal. Pô, mas eu aqui eu brinco com todo mundo", mas ninguém gosta dessa brincadeira. Ou você ligar. Só você vê braço, entendeu? E o cara se surpreende, né, então acontece isso. A gente vai aplicando esses formulários para poder fazer o diagnóstico, né. Você tem muita Basicamente isso. sim, eu tenho não, às vezes que é muito difícil, às vezes, a gente botar na cabeça do empresário, porque ele tem essa cabeça de: "Ah, mais um custo". Mas o custo. Exatamente. Então, como a gente deve mostrar ou tentar, sejam os contadores, acho que o teu papel é fundamental nisso, mostrar para esse cara que além do cumprir a lei, que aquilo ali tem que estar na cultura dele, né, na missão, na visão, nos valores, porque o cara acha que ali os benefícios de segurança do trabalho é para ele: "Ah, essa porra, esse troço é custo pra lá, pra que que eu vou fazer? Ah, mais uma coisa que ganha um". Como é que é trabalhar com esse cara na cabeça dele, que ele entender que não é custo, isso é investimento, capital humano. É ele olhar para as grandes empresas que já fazem isso antes da obrigação. Cara, já tá à frente. Cara, se tem uma cara, quando a Google, vamos falar, né, a top dops, quando a Google mostrou como é que é o escritório dela, Puta que mano. que todo mundo ficou impressionado, sabe, com espaços coloridos, que tem até parque de diversão lá dentro, né, o cara, pô, tem refrigerante na máquina, o cara tem cafezinho, o cara pode ir de skate, pode ir de bermuda, não sei o quê. Pô, e os caras têm uma produtividade absurda. Pô, isso deveria mostrar, né, para os empresários que aquilo ali tem que fazer algum sentido, né. Estão guardando as devidas proporções, porque a gente não vai querer que uma fábrica de, sei lá, de xícara funcione igual a Google, que não tem nada a ver, né. Mas olha só, é um ser humano como o cara que trabalha na Google, é humano do mesmo jeito, né. Então ele vai ter muito mais esmero, vai trabalhar melhor, se ele tiver num ambiente de trabalho mais adequado, né. Porque a gente vê, atividades que são até insalubres ainda, né, Foi muitos casos a gente vê que realmente insalubres. desgastante. É, e aí é isso, o José, é pegar o empresário, né, o gestor, e fazer também esse trabalho de sensibilização com ele,
né, de que, ruim de tudo, ele está fazendo algo de bom para a saúde mental dos funcionários. Mesmo que ele não ganhe mais R$ 1 com isso, ele vai trabalhar com pessoas que vão estar com a saúde melhor, né. E eu acho que isso aí já seria, muito bom, né, já seria uma boa um bom argumento, né, além do financeiro, né, basicamente isso. E hoje a IA vem tomando aí, né, as pessoas ficam muito com medo dela substituir aquela mão de obra, aquele posto de trabalho. Como é que isso afeta o psicológico das pessoas? Eu vejo assim, eu vejo, eu tenho um amigo de Josué, minha profissão vai acabar. Isso aí, eu acho que assim, as pessoas que não se apoiarem na IA, na inteligência, na tecnologia em si, está sujeito ao fracasso, mas que ela não vai substituir, você tem que trabalhar com ela. Mas isso mexe muito forte com os psicológicos das pessoas. Como é que você vê isso, né? Como é isso para as pessoas? Pois é, eu tô mergulhado nesse tema, Aham. tá. Inclusive eu dei uma palestra lá no IBRAPS tem um mês, sobre inteligência artificial e psicanálise, eh, e consigo, né, enxergar vários outros campos, né, onde essa IA, ela pode também gerar, problemas, né, para as pessoas, né. Então assim, primeira coisa, a gente tem que entender que a tecnologia, ela é inevitável. Então assim, não adianta a gente, né, eu que sou já mais velho, eu mesmo falei que tenho uma certa dificuldade com redes sociais e tal, mas eu não posso negar que elas estão aí, a gente tem que aprender a lidar com elas, né, de uma certa forma. Então, primeira coisa que eu fiz, que é isso? É um chat ChatGPT que você conversa, tá, você pode treinar ele para ele executar algumas atividades, e ele executa atividades que são, assim, interessantes e tal, fazem coisas que são, muito rápidas, né, e que podem substituir o ser humano. Uma primeira preocupação da minha área, né, agora, era se ele substitui psicólogo. Se ele ia substituir o psicólogo, porque, não sei se você sabe, mas o ChatGPT, o maior uso que ele tem no mundo é para psicoterapia. Olha, não sabia disso? É para psicoterapia. As pessoas que elas mais fazem com o ChatGPT: "Não estou me sentindo bem, o que que eu faço?". Relacionamento humano tá Você vê, segunda opção. tá vendo? Né, mais uma vez, isso aí esse dado, por exemplo, você tinha falado de dado, né, esse dado vem corroborar com tudo que a gente está falando aqui. Se o sujeito está procurando com uma máquina para conversar sobre o que ela sente, é porque o bicho está pegando, né, e é o que está acontecendo. E aí a gente avaliou o seguinte: o sujeito procura isso por quê? Porque é barato, está disponível 24 horas, no conforto da casa da pessoa. Então você pode fazer uma consulta, entre aspas, que você acha que é psicológica, né, ao ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial dessa, qualquer hora do dia na sua casa, de graça, tá. Então isso é uma condição que, não tem nenhum psicólogo que vai se comparar, né, vai atender da mesma forma. Então, por isso justifica a quantidade de pessoas que buscam. Por outro lado, você não tem as respostas, né, do ChatGPT, que vão realmente avaliar o sujeito como a psicologia avalia, o sujeito como um ser individual, né, nós somos indivíduos, né, então cada um tem uma história, cada um tem um contexto, não adianta a gente querer, criar uma lógica matemática para resolver o problema de todo mundo. É, e a razão. É a razão, É, exatamente. E só a sensibilidade de um profissional da psicologia que vai identificar o que pode ser, viável para cada pessoa. O ChatGPT não faz isso. Ele vai te dar soluções genéricas, gerais. Por que você não pratica o esporte? Está se alimentando melhor? Tal. Por mais que você busque, individualizar ali a conversa com ele, ele vai te dar respostas gerais. Então não há substituição, tá, nesse caso. Eh, em
vários mundos do empresariais, né, mundo das empresas, ele já está substituído. Ele está tirando muito trainee de trabalho, muito auxiliar de escritório, muito ele está acabando com alguns empregos e vai acabar com mais empregos, né. Operadores de máquinas, né, e tal, a inteligência artificial ela vai fazer isso. Como a gente já passou por na nossa história, né, da humanidade, desde a evolução industrial, vários empregos já acabaram, gente. Isso que está acontecendo não era para ser uma grande novidade do ser humano, né. Lembrei de uma coisa, eu vou falando o que está na cabeça e dá nisso, né. Não precisa cortar não. Eh, eu lembro que eu tinha um professor que falava: "Cara, antigamente existia um camarada que tirava as fezes da casa das pessoas, a prefeitura ela tinha um trabalho, que o cara a função do cara era ir lá e tirar Casa a casa. casa a casa, né, porque não tinha sistema de esgoto e tal, então aqui no centro do Rio de Janeiro, as casas bacanas e tal, eles tinham o local lá do banheiro, que era um latão que ficava embaixo do banheiro, que um cara tirava aquilo ali e colocava na carroça. Esse cara perdeu o emprego. Quando fizeram a rede de esgoto, você tem esse cara perdeu o emprego, entendeu. Então hoje um operador de uma máquina, um auxiliar de escritório, tem muito advogado que já manda o ChatGPT fazer a petição, coloca os dados iniciais ali, né, é João, Francisco e Antônio, o litígio é esse, né, o básico, e te dá a peça. Minutos. Segundos. Em segundos e tá pronto. Aí você fala: "Pô, não, mas eu prefiro fazer", pra quê, né? "Ah, mas tá emburrecendo as pessoas, a geração atual tá com um nível de QI menor, as pessoas não leem mais, as pessoas não buscam mais". Gente, é a realidade. Realidade. A gente precisa realmente, tentar, né, buscar outros mecanismos para que as nossas crianças ela continuem criando. Ah, o ChatGPT, a IA não cria nada, realmente, ela não cria nada, né. Ela não vai nunca criar algo conforme um ser humano pode criar, né. Mas a capacidade que ela tem de lidar com os dados que já existem é absurda. E a gente não pode desconsiderar. Então isso vai acontecer, a gente precisa lidar com isso, né. Os profissionais que, né, possivelmente possam estar sendo ameaçados, têm que repensar, né, a sua posição no mercado de trabalho, né, se reposicionar, e aprender a lidar. A primeira coisa que eu entrei lá no ChatGPT e falei assim: "Se você fosse o Freud, estivesse desenvolvendo um trabalho XYZ", então comecei a conversar, né. Sim. E aí ela foi me respondendo como se fosse Freud e tal, e aí bati altos papos com a com a inteligência artificial pra entender. Isso já faz algum tempo. Sem nenhum medo, né, pra poder perceber o que é aquilo, né. E eu super indico que as pessoas, aprendam, né, a lidar com isso, para poder, se reposicionar, né. Se a pessoa está achando, enfim, se isso aí está gerando problema, eh, psicológico na pessoa, né, algo nesse sentido, eu vou dizer o que qualquer psicólogo fala pra qualquer pessoa: procura um profissional da área, primeiramente primeiramente, e, vai se cuidar, né, cara, é por aí. Não tem outra indicação. Sim, hoje a cabeça da gente, né, fica como mexe com tudo. É. E por que que você vê tanta dificuldade nas pessoas em organizar tempo e prioridade? Tá sempre atolado, porque eu não consegui. E às vezes você vê que é falta de organização. Como conciliar esses 2 futuros? É. É uma coisa que não é muito fácil realmente, né, ainda mais nos dias de hoje, porque você, tem a sensação que o tempo está te atropelando, né. Eu falo que meu dia tinha que ter 40 horas, agora eu tô A grande parte dos gestores fala exatamente isso, né. E os colaboradores falam igual: "Ó, trai, né. Demeta. Fiz a escala 6 por 1, né. eu já fiz aquelas pô, trabalhar menos", que faz sentido também. Eita, A gente samebar faz sentido também. Eh, mas a gestão do tempo, que é uma disciplina interessante, né. É algo que a gente não tem aprendido. Aliás,
Gestão financeira, Josué, gestão do tempo e a gestão emocional, faz muito tempo que eu digo que tem que fazer parte do ensino fundamental. É só isso que eu digo. Por quê? Porque a gente não tem esse aprendizado, né. A gente durante a nossa fase de criança, né, adolescência, na nossa preparação para a vida adulta, a gente não é preparado para fazer a autogestão emocional, a autogestão financeira e a autogestão do tempo. Então o que a gente vê hoje, é nesse mundo que exige da gente mais velocidade, o mundo exige, né, que ninguém consegue assistir um vídeo de mais de 1 minuto e meio, não é isso? Ninguém tem paciência para um bate-papo de 1 hora, Exato. né. As pessoas não gostam de conversar, gostam de olhar, eu fico assim: "Coitado". Cara, o WhatsApp tá no 2x, é disso. O cara ouve, vai ouvir um áudio, é 2x e tal. Boca de você pode vira pra comanda podcast. É, exatamente. Então, assim, as pessoas não têm mais, né, paciência, não tem mais aquele na verdade, você começou falando de uma brincadeira, né, que eu fazia na sala de aula. "O que que você faz de meia-noite às 5? A pessoa dorme". Mas na verdade, é assim, o tempo é um mesmo para todo mundo e tá aí. É uma questão puramente de você priorizar o que deve ser priorizado e saber fazer a gestão dele. E isso é uma prática muito pessoal, né. Existem até cursos disso e tal, mas é uma coisa que tem pessoas que tiveram, né, essa experiência na época de infância, então eles sabem fazer uma boa gestão do tempo, e outras, cara, que não sabem, né. Entendi. Se você pega, tem pessoas que vão acordar de manhã, vão olhar a rede social, quando pisca o olho, ficou 1 hora. Eu estava numa época que eu fui ver, aí o telefone dá aquela: "Ah, quanto tempo você ficou em rede social?" Eu falei: "O quê? Tô espantado, eu chego em casa agora e nem mexo", porque você se perde às vezes você não fez nada, coisa inútil, você perdeu tempo. É uma educação, né, assim como isso também e alimentar, né, educação alimentar também é importante, a gente saber, fazer uma educação alimentar. Então, tem muito isso, na minha opinião, de uma questão educacional mesmo, de a gente se educar nessa parte. Tá em evolução aí, né, Pois é. desde o ensino básico até Essa questão da saúde, né, da gestão emocional, eu acho que tinha que ser uma disciplina, entendeu? Falar sobre isso, como funciona, né, o emocional do sujeito, porque a gente estuda o sistema digestório, né, mudou o nome, era digestivo antigamente, agora é digestório, né, o sistema nervoso, não é isso? O sistema cardiovascular, não sei o quê, mas e o emocional? A gente não estuda. depois eu vejo. Demais, ver afastamento hoje é você psicológico. Sim, os afastamentos, na PM eu já via isso e agora eu fui ver também no mercado de trabalho, né, na PM já há algum tempo, a maior parte dos afastamentos de longo prazo, principalmente, questões psicológicas, né. E aí fui ver no mercado de trabalho, mesma coisa, tá, a mesma coisa. Então, ou seja, a gente tem que se preocupar com isso. Não, se isso, eu tô falando um dado que eu vi. Uma vez eu fiz uma entrevista com as pessoas que estavam aí, tá, de fazer entrevista, então foram 11 candidatos, a gente lembra perfeitamente. Dos 11, 10 relataram pra gente que tinham algum tipo de ansiedade ou estresse. Dos olha, é um nível, gente, é assustador. Ou seja, Não, para quem está contratando, hoje em dia, pegar alguém assim, zero bala de saúde mental é quase impossível, gente. não, não tem como você ter. É um só que não relatou pra gente, e que a gente sabe se realmente não tinha algum tipo de trauma, vamos botar assim, Que por um outro lado, Josué, você vê, o fato do cara relatar é positivo. sim, é tipo aquela pergunta: qual é um defeito ou uma qualidade? Você "Ah, eu sou ansioso, isso aqui, todos os E 10". você sabe que ansiedade é preocupação do futuro, né? É, acredito. Né? Uhum. É, a quantidade de incerteza com as quais a gente vive na atualidade é que estão gerando essa quantidade de ansiedade. Por quê? Porque nunca o futuro foi tão incerto como agora, né? Se você for lembrar as gerações anteriores às nossas, se existia assim uma expectativa, né, de como as coisas vão funcionar. Os empregos eram de 30 anos, 40 anos. Se dá certo hoje, amanhã não dá.
Exatamente. Hoje não, você não sabe como é que vai ser esse. Parece que o gestor de uso é época do meu pai, ele teve que, pô, fazer uma medida na empresa que há 10, 20 anos funcionando. Hoje eu faço um, esse mês deu certo, outro também, daqui a pouco já não tá dando mais. As coisas, assim, globalização, o negócio mudou, Sabe o que que eu tenho simplesmente. em algumas empresas, até em instituições? Falo assim: "Doutor, aqui até o passado é incerto". Que isso, cara? Até o passado é incerto. Pô, tem um grau de ansiedade aqui é absurdo, cara. Entendeu? Porque o cara ele não tá tranquilo com o que vai acontecer, mas ele também não tá tranquilo com o que já aconteceu. Isso, será? Sacou isso? Pode dar algum problema com algo que já aconteceu, pô, é loucura, entendeu? É isso aí. Professor, tem um momento nosso ali que a gente fala que é de frente com a Tati, mas eu já estava passando, não consegui ouvir. Então vai fazer comigo um bate-bola. Vou jogar pra você, senhor devolver. Assim, você lembra de frente com o Gabi? Hoje de frente com o Jojo, a pessoa me chama. Então eu vou te fazer a pergunta aqui. O que é gestão pra você? Cara, é fundamental para poder até viver. Saúde financeira, mental, essa é fácil. Pô, mental sempre, primeiramente. Uma frase que sempre repete. É, fazer o seu melhor na condição que tem, enquanto não tiver condições melhores para fazer melhor ainda. 3 conselhos práticos para gestores melhorarem o cuidado com a saúde psicológica de suas equipes. 3 conselhos: 3 conselhos. contratar primeiramente, ficar atento aos sinais, menores que eles sejam, né, e praticar a humanidade. Sim. Um conselho para quem está no limite do estresse. Pô, buscar um profissional. Urgente profissional, é. Professor, agradeço pela presença, estar com a gente esse tempo todo. O papo foi ótimo, né? Papo de extrema importância para gestores, para o organizacional, né? Enfim, hoje isso tá em alta, né? E a gente falamos um pouquinho de energia, mas é uma obrigação legal, mas a importância dela vai além, vai quem disse. Então a gente tem que estar intrínseco na cultura das empresas. Essa aqui eu sempre falo para os nossos convidados, é a sua câmera, que queria que você deixasse a mensagem final, onde as pessoas encontram você, primeiramente, o seu trabalho, fica à vontade, o tempo é seu. Tá bom. Bom, queria agradecer, né, ao Josué o convite e a todos aí que vão assistir. O privilégio, a oportunidade de estar aqui. Eu não sou muito de redes sociais, mas eu tenho um Instagram lá, marcio.guimaraespsi, que tá lá sobre primeiramente, é um Instagram de trabalho, né. Enfim, estou envolvido com muitos projetos, né, além do atendimento individual, né, fazendo atendimentos a empresas. E assim, estou aí para contribuir com quem desejar desenvolver, a saúde mental dos seus colaboradores, ou a sua própria, né, pode contar com a gente, é basicamente isso. Pessoal, então foi isso, mais um episódio É Gestão na Veia. Siga a gente, compartilhe. Lembrando que o Instagram agora é Gestão Podcast. Siga a gente, compartilhe. Valeu, tchau, tchau.